Olá, alunos de Termodinâmica 2. Então, uma videoaula que hoje continua nosso assunto de mistura de gases ideais, psicometria. A psicometria, ela é o estudo do ar úmido, okay? Que é o ar seco mais o vapor de água. O que acontece? Essa mistura é tão comum, né? O ar, na verdade, que o ar atmosférico está sempre com alguma percentual aí de umidade, e então essa mistura de gases ideais é muito usada na indústria, né? Tem muitos processos na indústria que você tem a mistura, como exemplo que eu passei na videoaula passada, de dois gases diferentes. Ele tinha de oxigênio com ar, né? Então tem vários processos industriais onde você tem mistura de gases, e com o ar, essa mistura de ar seco e umidade é tão comum. A gente tem tantas aplicações, aplicação em ar-condicionado, né? Aplicação em resfriamento, né? Em geral, aquecimento de ar. Então, é tanto resfriamento de ar quanto como aquecimento de ar. Então, a gente dá uma atenção especial a isso aí, que é o assunto chamado psicometria. Então, na psicometria, você tem as seguintes definições, né? Ar úmido. Ar úmido. Ar úmido é o ar seco mais o vapor de H2O, certo? Essa é a definição de ar úmido. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, um recipiente, imagina que eu tenho um recipiente aqui, né? Que tem aqui, aí tem um termômetro que tem uma determinada temperatura, tem um manômetro aqui que mede aí uma determinada pressão da mistura, e isso aqui tem um volume, ok? Pressão, volume, temperatura, pressão, temperatura, volume. Aí eu tenho aqui, nesse caso, eu tenho o ar seco mais vapor de H2O aqui dentro dessa mistura aí, né? Então, como é que eu tenho aqui o seguinte, ó? A pressão, pela lei de pressão parcial, né? Eu tenho o seguinte: a pressão da mistura vai ser igual à pressão do ar mais a pressão do vapor, ok? Pela lei das pressões parciais, não é isso? Lei de Dalton, que é das pressões parciais, ok? Né, o que diz a lei de Dalton? Aí ela diz que a pressão de numa mistura, a pressão total que eu meço aqui é a soma das pressões parciais de cada componente da mistura, ok? Bom, aí eu tenho o seguinte, vou chamar aqui na verdade aqui chama de PA, né? Que é a pressão do ar. Vamos usar aqui porque isso vai repetir tanto que aí nós vamos. Então aqui vai repetir tantas vezes, né? Vamos colocar aqui PA só. PA, ok? Então vamos lá. Vamos voltar de novo lá na equação PV igual a nRT, né? Eu estou tratando com gases ideais, então vale essa equação aí, que é a equação do gás ideal. Então, para essa equação aqui, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter a pressão do ar vai ser igual ao número de mol do ar vezes a constante universal dos gases. A temperatura é comum aos dois, não é isso? E o volume é comum aos dois.
E a pressão do vapor é igual ao número de mol do vapor, a constante universal dos gases, T, e o volume, ok? Bom, e ainda tem o seguinte, a pressão parcial a pressão do ar, ela é a fração molar do ar vezes a pressão total. E a pressão do vapor, ela é a fração parcial do vapor vezes a pressão total. Tem essas equações aí, ok? Bom, isso aqui eu deduzi já numa aula aí anterior, né? Se você pegar e dividir essa equação aqui por essa aqui, ó, se você dividir PA por P, dessa aqui você tem P é igual a nRT sobre V, certo? Então, se você dividir aqui, ó, essas duas equações, se eu dividir PA por P, como é que vai ficar? Ó? Meu PA está aqui, né? É NaRT sobre V. Quem é minha pressão? Minha pressão está aqui, ó, pressão total. É nRT sobre V. Isso aqui vai cortar, R com R, T com T e V com V, vai ficar NA sobre N. Isso aqui é Y, que é a fração molar, não é isso? Então eu tenho o seguinte, que YA é igual a NA sobre N, que também é PA sobre P, pela lei das pressões parciais, né? Aí daqui eu tiro que a minha pressão em A, ela é o YA vezes P. Ok? Então, deduzida de novo. E a pressão parcial do vapor, ela é a fração molar do vapor vezes a pressão total. Certo? Bom, então, eu vou definir o seguinte aqui também. A umidade absoluta. Esse coisa eu não estou entendendo. Esse pincel eu já troquei a carga dele, ele está escrevendo ruim ainda. A umidade absoluta. A umidade absoluta ela é definida como sendo ômega, a gente chama de ômega, é igual a massa de vapor sobre a massa de ar seco. Ok? Então a definição aqui, ó, definição da umidade absoluta. Certo? Ômega. Então, ômega é dado em quilograma de vapor por quilograma de ar seco. É a unidade da umidade absoluta. Ok? Então, a umidade absoluta tá aí, né? Daí eu tenho o seguinte. Voltando lá naquela última aula lá que eu passei, que a massa molecular, ela é a massa dividido pelo número de mol. Isso aqui, a unidade, é quilograma por quilomol. Eu sempre gosto de botar unidade, porque a unidade ajuda a entender, certo? Daqui eu posso tirar que o N, o número de mol, é igual a massa dividido pela massa molecular, ok? Vamos substituir aqui então. Então eu tenho o seguinte, essa equação aqui, ó,
Então vamos ver. Vamos ver aí, ó. Então eu tenho P, vamos pegar essa equação aqui primeiro. A pressão do ar é igual. Pressão do ar, né? Melhor, vamos fazer assim, ó. A pressão do ar, da equação lá do PV igual a nRT, eu tenho a pressão do ar, é PV igual a nRT, né? Só que esse N eu vou substituir por essa equação aqui, ó. O número de mol eu vou substituir por massa dividido pela massa molecular. Então vai ficar, dessa equação aqui, eu tenho o Na vai ser M, deixa eu ver, Ma sobre massa molecular do ar, ok? Que é isso aqui, vezes RT. Então, é o meu PV igual a nRT, esse aqui, né? E por vapor, eu vou ter o seguinte, ó, para o vapor eu tenho a pressão de vapor é igual, aliás, é igual não, a pressão de vapor vezes o volume é igual a massa de vapor dividido pela massa molecular do vapor vezes RT, certo? Então eu tenho isso aí. O que eu quero com isso aí? Eu quero o seguinte, eu tenho aqui a relação entre a massa do vapor e a massa de ar. E aqui aparece a massa de ar e a massa de vapor. Então vamos trabalhar com esses dois aí, certo? Então vamos fazer o seguinte, ó. Daqui eu vou isolar o Ma. Então vai ficar, eu vou isolar o Ma aqui, então vai ficar pressão do ar vezes o volume vezes a massa molecular do ar dividido por R barra vezes T é igual a massa do ar, ok? Simplesmente isolei a massa do ar ali. Aqui também eu vou, mesmo procedimento, isolar a massa do vapor. Então vai ficar a pressão do vapor vezes o volume vezes a massa molecular do vapor dividido pelo R barra T é igual a massa do vapor, ok? Então, a minha umidade absoluta agora vai ficar então, ó, a umidade absoluta vai ser igual MV sobre MA. Então, quem é MV? MV é PV, volume, massa molecular do ar, dividido por RT. Tá. E quem é a massa do vapor? A massa do vapor está aqui, ó. Não, pera aí. Fiz errado aqui. Não, tá certo. É MV, tá certo. É a massa do vapor dividida pela massa do ar. Quem é a massa do ar? A massa do ar é pressão do ar vezes volume, massa molecular do ar dividido por RT. Certo? O que sobrou aqui? O que sobrou? Sobrou MV sobre MA, massa molecular do vapor, massa molecular do ar, PV sobre PA, não é isso? E dessa equação aqui, ó, eu tenho que a pressão do ar é P menos PV. Então eu tenho aqui, ó,
Então vai ficar, ó, PA é igual a P menos PV, onde esse P é a pressão total, certo? Então vai ficar ômega, a unidade de medida, a massa molecular do vapor é 18,02, que é da água, né? Isso aqui é vapor de água. A massa molecular do ar é 28,97. E aqui vai dar a pressão do vapor. A pressão do ar, que eu vou substituir então, a pressão total menos a pressão do vapor. Então, o ômega é igual. Fazendo essa conta aqui, 18,02 dividido por 28,97, dá 0,622 PV, P menos PV. Então, essa aqui é uma forma de calcular a umidade absoluta. A umidade absoluta é o quê? É quilograma de vapor por quilograma de água, ou seja, a quantidade de massa de vapor que eu tenho na quantidade de massa de ar, certo? Então eu tenho essa equação aí, uma equação importante para a gente trabalhar. Então tá aí, né? Deduzimos a equação para calcular a umidade absoluta. Agora a umidade relativa. A umidade relativa, ela é chamada de φ, ela é definida como sendo a fração de vapor sobre a fração de ar, ok? Só que, por se tratar de gás ideal, isso aqui também, usando a lei das pressões parciais, né, vai ser PV sobre PA. Ok? Então, isso aqui é a umidade relativa. Eu já tenho aí a umidade relativa e a umidade... Não, desculpa. Aqui é o seguinte, é a pressão, na verdade, eu precipitei aqui, é a pressão de saturação. Na verdade, é o seguinte, é Y do vapor saturado. E aqui a pressão do vapor saturado. Ou seja, a umidade relativa é o seguinte, a umidade relativa, eu calculo, a umidade absoluta, ela me dá a quantidade de massa de vapor que tem por massa de ar, né? Isso a umidade relativa, ela me diz o seguinte, quanto que eu estou afastado do ar saturado. O ar saturado é aquele em que a pressão de vapor, deixa eu colocar aqui, ó, ar saturado. Ar saturado. É aquele em que a pressão do vapor é igual à pressão de saturação. Ok? E também o Y do vapor é igual a Y do vapor saturado. Nesse caso, φ vale 100%. Ok? Quando você fala lá, a umidade relativa do ar é 70%. Quer dizer que eu estou 70% falta 30% para saturar o ar, não é isso? Ou seja, por exemplo, a umidade relativa aqui em Vitória, aqui no Espírito Santo, né, de maneira geral, ela é em torno, aí tem uma norma, né, uma norma da ABNT que dá para cálculo de ar-condicionado, a norma 16401, ela dá as umidades relativas para capitais brasileiras. Então aqui em Vitória, acho que é 65%, se eu não me engano. Em Manaus, por exemplo, a média anual lá chega de 90%. É bem alta a umidade relativa lá, né? Tá no meio da floresta, você tem muita vaporização de árvore lá, né?
produzindo vaporização, então você tem umidade relativa. Isso é importante, por exemplo, o engenheiro, quando vai especificar equipamento, ele tem, por exemplo, especificação de um compressor, por exemplo, você tem que levar em consideração a umidade relativa do local onde você vai trabalhar aí, ok? Então, com isso aí eu tenho o seguinte, e a entalpia da mistura, a entalpia do ar úmido, ela é dada por H, que é igual o H do ar mais o H do vapor, certo? H do ar mais H do vapor. Aí eu tenho o seguinte, se eu dividir H pela massa do ar aqui, eu vou ter H do ar, dividir toda a equação pela massa do ar, não é isso? Aqui, ó, mais H do vapor dividido pela massa do... Ou melhor, a massa do ar aqui também, certo? Eu tenho aqui o seguinte, que esse HA, ele é MA, H minúsculo A, H minúsculo é a entalpia específica, né, por unidade de massa, dividido por MA. Mais o HV é a massa do vapor, a entalpia específica do vapor. Aqui eu dividi tudo por MA. MA que corta com MA, então eu tenho o seguinte, eu tenho H da mistura, que vai ser a entalpia específica, né? Vai ser igual a HA mais, ó, MV sobre MA. MV sobre MA é a unidade absoluta, que é o ômega, que nós chamamos de ômega, né? V. Então a forma de calcular a entalpia da mistura é essa aí, H do A vezes ômega HV, certo? HV, o HV aqui, ele pode ser aproximado por H saturado naquela temperatura da mistura. O HV pode ser aproximado por isso aí, tá? Então, agora o ponto de orvalho. Deixa eu ver como é que está o enquadramento aqui da... Ok, ponto de orvalho agora. O ponto de orvalho é o seguinte, se você for resfriando um ar úmido a pressão constante, qual é a temperatura que vai aparecer a primeira gota de água, né? Que é o orvalho lá. Que é o que acontece, por exemplo, num vidro, quando você tem uma superfície de um vidro ou de um metal que você tem resfriamento, aí quando você pega um copo de água gelado, você pega um copo de água gelada e na superfície externa do copo forma aquela camada de líquido ali, né? Aquela umidade você tem ali, condensação de água ali, é porque chegou o ponto de orvalho, entendeu? À noite também, noite fria, né? Quando você tem superfícies ali, uma superfície metálica, alguma coisa assim, que forma que molha aquilo ali é porque chegou o ponto de orvalho, porque chegou a temperatura que condensa a umidade e formou orvalho. Então como é que a gente acha o ponto de orvalho aí de uma mistura, né? Então, isso aqui, ó, é dado pelo resfriamento à pressão constante. Resfriamento à pressão constante, né? Então, eu tenho o seguinte, eu vou fazer aqui um exemplo agora.
por exemplo, 12,7 do Shapiro. Vamos fazer esse exemplo. Aí o enunciado é o seguinte, ó, ar úmido com M igual a 0,454 quilograma, 454 gramas, né? T1, aqui ó, vírgula, T1 igual a 21 graus Celsius e P1 igual a 96,5 quilopascal e 70%. Então aqui é vírgula ainda. E φ igual a 70%, que é a umidade relativa. Que é a umidade relativa, né? Então, ar úmido com essa massa, com essa temperatura, com essa pressão, é resfriado a pressão constante até T2 igual a 4,44 graus Celsius. Aí, nós temos o seguinte, determine, né? Determine. Letra A. Letra A eu tenho ômega, que é a umidade absoluta. Letra B. Temperatura do ponto de orvalho. Letra C. A massa de líquido. A massa de líquido final. Ele vai esfriar, olha só. Eu tenho uma situação aqui, né? Estado 1. Vou colocar aqui, ó. Eu não sei por que esse... Acho que eu troquei a pincel. Peguei o pincel errado. Eu tenho aqui o seguinte, eu tenho ar seco mais vapor de H2O. Não é isso? Aí eu tenho aqui a T1, P1, M1. Certo? Aí, aqui é M1, né? Aí eu tenho o estado 2, então aqui estado 1. Estado 1. Aí eu tenho aqui o estado 2. O estado 2 que eu tenho, T2. P2 é igual a P1, que fala aqui na resfriada pressão constante. E tem aqui... E tenho M2, só que agora eu tenho o seguinte, agora eu vou ter 3 fases aqui, ó. Eu tenho ar seco, eu tenho vapor de água, e tem líquido, e tem aqui H2O líquido, certo? Tem aqui, ó, H2O líquido. Por quê? Porque agora um pouco vai condensar, né? Isso, um pouco da umidade, ela vai se condensar, isso está no estado 2. Então aí, eu tenho o seguinte, nesse exemplo aí, eu tenho o seguinte, então vamos ver, solução aqui, né? Vou começar a resolver então. Letra A. Calcular umidade absoluta ômega.
Então, é o seguinte, para isso, nós vamos precisar da pressão de saturação a 21 graus Celsius. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho lá na tabela A2 do Shapiro, tabela A2, eu tenho para 21 graus Celsius, a pressão de saturação, ela vale a pressão de saturação aí, ela vale 2.487 kPa. 2,487 kPa. A pressão lá é dada em bar, tá? Isso transforma, por quê? Porque a pressão aqui foi dada em kPa, a pressão 1 foi dada em kPa. Então toma cuidado aí para não misturar, né? Então a pressão na tabela é dada em bar, mas eu transformei para kPa também. Bom, aí eu tenho o seguinte. E a pressão do vapor? A pressão do vapor, ela é a umidade vezes a pressão da saturação. Por essa equação aqui, ó. Não é isso, ó? Φ é igual a PV sobre Psat. Então, PV é igual a Φ vezes Psat, ok? Daqui eu tenho o seguinte, então. Então, eu tenho 0,70 vezes 2,487 PV vale 1,7409 kPa. Essa é a minha pressão de vapor. Eu vou precisar dela para calcular a umidade absoluta. Aí eu coloco na equação da umidade absoluta, né? Então é ômega é igual a 0,622 PV P menos PV vai dar 0,622. Quem é PV está aqui, ó, 1,7409 vezes 1,7409 dividido por 96,5, que é a pressão total, menos 1,7409. Então, ômega 1 aqui, né, porque é no estado 1, ômega 1 aí dá 0,01143. 0,01143. A unidade é o quê? Quilograma de ar, não, quilograma de vapor por quilograma de ar seco. Ok? Então eu tenho aí já calculada a umidade absoluta no item 1. Agora a letra B. A letra B é esse mesmo que pediu? Deixa eu ver, deixa eu relembrar aqui. A letra A, o que foi pedido? Foi letra A, ômega, a letra B, a temperatura do ponto de orvalho. Então a letra B, temperatura do ponto de orvalho. Letra B é temperatura do ponto de orvalho. Pode chamar também, botar assim, ó, TPO, tá? Temperatura do ponto de orvalho. Ou simplesmente se você falar ponto de orvalho também tá certo, porque ponto de orvalho subentende que é a temperatura. Ok? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa equação aqui e vou fazer uma transformação nela. Eu vou isolar o PV aqui dessa equação, ó. Então eu tenho o seguinte, ó, ômega é igual a 0,622 PV P menos PV, certo? Daí eu tenho assim, ó, ômega P
menos PV é igual a 0,622 PV, certo? Então vai ficar ômega P, aqui no primeiro membro, né, menos ômega PV é igual a 0,622 PV. Daí, eu tenho, vou passar PV para lá, então vai ficar ômega P é igual a PV, põe em evidência, 0,622 mais, né, mais ômega. Então, espera aí. Deixa eu ver aqui, se eu fiz certo. É isso aí. É isso, né? Eu tenho, joguei para cá, PV menos PV, tá. Aí ficou ômega menos PV, tá? Aí dá 0,622 mais ômega. Ok. Então daqui eu posso tirar PV. PV é igual a quê? PV é igual a ômega P sobre 0,622 mais ômega. Então, para que eu estou fazendo isso aqui? Para calcular o ponto de orvalho, é claro, né? Mas, como eu conheço ômega, eu quero chegar a PV. Só que não o PV do... O PV que eu quero chegar aqui é a pressão de saturação. Para ele chegar no ponto de orvalho, ele tem que ter saturado, ok? Para ele eu vou resfriando. Eu tô com 70% de umidade relativa. Aí você vai baixando a temperatura. Seria isso aqui, ó. Se eu tiver um gráfico lá de temperatura, por exemplo, volume aqui, esse aqui eu tenho o domo de saturação, né? Eu tenho essa aqui, que é uma determinada pressão. Eu estou nesse ponto aqui, que é o ponto 1. Esse ponto aqui é a minha TPO, temperatura do ponto de orvalho, ok? Esse aqui é a temperatura 1 e aqui é a temperatura do ponto de orvalho. A pressão constante, né? Quem lembra do domo de saturação? Então eu vou calcular agora o seguinte, no TPO, na temperatura do ponto de orvalho, Φ igual a 100%. Ou seja, eu vou resfriando a mistura de ar mais vapor de água, mistura de ar úmido, até chegar a Φ 100%, né? Então, com Φ 100%, eu vou ter o Psat aí. Então, eu tenho essa equação aqui, certo? Tá. Aí o seguinte, ó. O que eu faço aqui agora? Agora, eu preciso aqui o seguinte. Para fazer esse cálculo, eu tenho que fazer o quê? Ó? Eu tenho que... vamos lá. Vamos lá, bem devagar. Na temperatura do ponto de orvalho, a umidade relativa é 100%. Só que a minha umidade absoluta ainda é esse valor aqui. Ó. Por quê? Porque eu estou resfriando, mas não condensei nada. Ou seja, não saiu nada de líquido ainda. Então é quando eu atingo 100%. Então a minha umidade relativa, minha umidade absoluta vai ser igual à umidade absoluta 1. Então eu vou ter aqui, ó, PV igual a Psat, que é igual a 0, não onde eu estou, peraí, é esse aqui, ó, é igual a 0,622 vezes 96,5, que é a minha pressão total, 0,622 mais ômega. Quem é ômega? Ômega é esse aqui, ó, 00
0,011,43, não é isso? Então a minha pressão de saturação, ela vai dar, o que eu calculo aqui? Então calculando aí PSAT, da pressão de saturação, né? Ela é 1,7413. 1,7413 kPa. Mas o que eu tô querendo é a temperatura do ponto de orvalho. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar na tabela A2 e pegar a temperatura de saturação correspondente a essa pressão. Então eu vou lá, é o seguinte, ó, da tabela A2, eu tenho o seguinte, para P igual a 1,7413, que é igual a 0,0, que lá tem bar, né? 17.413 bar. Aqui é kPa, né? kPa. Daí eu tenho temperatura do ponto de orvalho, a temperatura correspondente a essa pressão de saturação é 15,32 graus Celsius. Tem que interpolar lá, ok? Tem que interpolar entre 15 e 16. É isso aqui, né? É a temperatura em graus Celsius, a pressão lá está em bar. Aí lá na tabela tá assim, ó, 001705, 001705, 0,018, 18. E a pressão aqui é 15 e aqui 16. E a pressão que eu tenho aqui é essa aqui, ó, 17.413. 17.413. Aí fazendo a interpolação aqui, aí dá 15,32. 15,32, ok? Então, fechou a letra B. Agora vamos para a letra C. A letra C é o que? A massa de líquido que se formou, não é isso? Massa de líquido no estado 2. Estado 2. Então, mas T2, a temperatura T2 ela é abaixo do ponto de orvalho. Ela é 4,44 graus Celsius. A temperatura do ponto de orvalho é 15. Não é isso? E a temperatura do estado 1 é 21. Então, eu tenho o seguinte, para essa temperatura aqui, a minha pressão de saturação, ela é 0,83896. 0,83896 kPa. Cuidado com a unidade aí para não misturar. Lá tem bar, né? Mas eu já multipliquei por 100 aí. kPa. Então eu calculo o seguinte, o meu ômega 2 é igual a 0,622 a pressão de saturação para T2 menos a pressão total, aliás, dividido, né? Menos a pressão de saturação para T2. Por quê? Porque está saturado. Aqui é a pressão de vapor. Só que como está saturado, né? Porque se eu tenho uma mistura de líquido e vapor, é porque está saturado, ok? Então vai ficar, eu tenho a pressão total e a pressão de saturação, então vai ficar ômega 2 é igual a 0,622 vezes 0,83896 dividido por 96,5 menos 0,83896
Isso aí dá ômega 2, então é 0,005455 quilograma de vapor por quilograma de ar seco. Ok? Bom, aí agora para calcular a massa de líquido, eu tenho o seguinte. Para calcular a massa de líquido, olha só, a massa total ela é a massa de ar mais a massa de vapor, não é isso? Só que essa massa de vapor aqui, a massa de vapor ela é ômega Ma, certo? Por quê? Porque a definição de ômega é o quê? É M, a massa de vapor sobre a massa de ar, não é isso? Que há a umidade absoluta. Então daqui, ó, o MV vai ser ômega Ma, certo? Isso aqui é igual a Ma, né? 1 mais ômega, certo? Bom, aí, só que eu sei, o que eu sei aqui é a massa total em 1, ok? Porque a massa total em 2 do ar úmido, ela já diminuiu porque um pouco da umidade condensou. Então o que eu conheço lá que foi dado no problema é a massa total em 1. Então eu tenho o seguinte, ó, a massa de ar aqui, né, vai ser a massa total dividido por 1 mais ômega, certo? Então isso aqui vai ser a massa total em 1, porque no estado 1 que eu conheço a massa total, dividido por 1 mais ômega 1. Por que ômega 1? Porque o que me foi dado foi a massa total em 1, então não posso usar o ômega 2 aqui, certo? Então aqui vai ser 0,454 quilograma, não é isso? Que foi dado no problema? 1 mais 0,01143. Então a massa de ar, a massa de ar vai dar aí 0,44887. 0,44887. Ixi, o negócio aqui começou a dar ruim, hein, esse pincel. Começou a dar ruim aqui. 887 quilograma. Então essa é a massa de ar. Ok? A massa de ar, né? Aí, eu posso calcular agora a massa de líquido. Por quê? A massa de líquido, então, ela é o seguinte, ó. A massa de líquido, ela é a massa de vapor. A massa de vapor 1 menos a massa de vapor 2, certo? Só que a massa de vapor daqui, ó, você vê que a massa de vapor é 1 ômega Ma, então vai ser ômega 1 Ma menos ômega 2 Ma. Ou seja, então vai dar Ma ômega 1 menos ômega 2.
Isso aqui vai ser... A massa de ar ela não muda, né? Porque o que mudou ali foi a massa de vapor de água, porque houve condensação, então, de uma parte do vapor, então diminuiu a massa de vapor, mas a massa de ar não mudou, o ar não condensou, então a massa de ar é 0,44, 887, a ômega 1, 0,01143, ômega 2 que está calculado aqui, né? É esse aqui, 0,005455. Então a massa de líquido vai ser igual a zero, fazendo essa conta aqui, né? 0,02682 kg, que é igual a 2,682 grama. Então essa aí, ó, ou seja, formou 2,6 grama de 2,68 grama de líquido nessa mistura aí, certo? O resto ficou como vapor, ok? Então, destacar aqui, né, nossa resposta da letra C. Então tá resolvido o problema aí, ok? Isso que estava pedindo, na letra A, B e C. Então, problema resolvido, ok? Encerrando então, até mais.